onde a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar a rotina pode te ajudar a chegar no seu corpo ideal. Parece ser uma coisa assim meio boba, mas que faz muita diferença, principalmente quem tá aí num processo de emagrecimento, tá? Quem tá buscando aí ter uma melhora da composição corporal, aprender essas técnicas de organizar a rotina vai ser algo que vai fazer uma diferença enorme aí nesse processo, tá bom? Vou deixar aqui um lembretezinho para quem quiser mandar pergunta, pode mandar, pessoal do Face, se tiver alguma dúvida pode mandar aqui também, pessoal do Insta também, tá? Deixar aqui fixo um comentário, né? Para quem quiser mandando a dúvida, pode mandar aqui. Então, bora lá. Vamos iniciar essa live aqui. Então, o que acontece? Um dos primeiros pontos que prejudica a organização de uma rotina, né? É a questão da falta de tempo, né? Que muitas pessoas falam, né? Eu não tenho tempo, por isso que não consigo executar tal ação, por isso que isso aqui não sai tão perfeito. E o que acontece que a gente tem que ter consciência aqui, quem tá buscando um processo de emagrecimento saudável, quer realmente aí ter um peso ideal, o corpo ideal para sempre aí, quer ficar top de vez, tem que ter em mente que se você não planejar, se você não tem um planejamento, qualquer lugar serve. Se você não se planeja, sempre vai ter ali, pode ocorrer, né? Coisas fora, né, da sua rotina, imprevistos, né? E o que pode ali sim atrapalhar você a ter constância nesse processo. E como a gente sabe, ter constância é um grande segredo, né? Pra gente conseguir ter sucesso nessa evolução. Então, só para vocês pensarem um pouquinho aqui, vamos fazer uma reflexão aqui. Quando você vai viajar, quando você vai fazer algo, uma viagem, por exemplo, vamos supor que você vai pra praia nesse final de semana, né? Vai lá pro Rio de Janeiro e vai pra praia lá. Então, por mais que você decida de última hora ir para esse local, você se planeja ali. Então, você pensa, você faz uma reflexão do que você vai precisar. Se você vai de carro, ou se você vai de ônibus, ou se você vai de carona com alguém, quantos dias você vai ficar lá para você organizar sua mala, levar sua mala com as roupas, né? Então você faz essa reflexão, você faz esse planejamento aí, tá? E essa mesma coisa, né, deve ser feita, esse mesmo planejamento tem que ser feito com a nossa vida saudável, com a nossa rotina, se você quer ali ter resultados satisfatórios nesse processo. Afinal de contas, se você não se planeja, qualquer lugar serve. Se você não tem um destino, né, não tem um local certo para onde quer ir, se você tem ali uma vontade de ir para o Rio de Janeiro, mas se você não planeja, não foca que você vai para lá, você pode chegar aqui em Belo Horizonte e vai estar servindo a mesma coisa. Então tem que ter esse planejamento aí para você conseguir ter sucesso, tá? E muitas pessoas têm muita dificuldade com isso pelo quesito do tempo, né? Então, organizar a rotina para muitas pessoas é algo muito difícil pelo fato ali que tem falta de tempo, porque a rotina realmente é corrida, porque cada dia às vezes está num lugar, então não tem horários pré-determinados para fazer as coisas. Então, para aquelas pessoas que têm uma rotina muito certa, então, por exemplo, todo dia levanta no mesmo horário, vai trabalhar no mesmo horário, sai do serviço no mesmo horário, então sempre tá na mesma rotina, né, na mesma constância ali do dia. Para essa pessoa é mais tranquilo fazer um planejamento, né, porque ela já sabe como vai ser o dia dela. Mas para aquelas pessoas que às vezes ficam indo e vindo, às vezes hoje estava tudo organizado para ficar em casa ou para trabalhar normal, né, dentro do escritório, e a hora que pensa que não, teve um pepino e teve que sair do escritório, e nisso aí já fica sem almoço, já fica sem um lanche da tarde, já vai tudo errado, tá? E se isso é algo que acontece com constância, com frequência, logicamente vai estar atrasando aí em alguns pontos o seu processo, né, de emagrecimento, tá? E o que a gente tem que ter muita atenção aqui, é igual eu falei, realmente existe esses pontos que atrapalham um pouquinho, existe realmente aí, né, essa questão de rotina, ou de tempo mesmo, tem pessoas que eu sei que é muito ocupada, eu já passei por isso, então eu já tive uma experiência de estar super saturada de serviço ali, de estudo e tal. Só que às vezes a gente tem que tomar cuidado se essa falta de tempo, essa questão de sua rotina não ser certa, né, do seu dia a dia, suas atividades, né,
não serem tão certas, para isso não ser uma crença limitante, ou seja, algo que você acredita que é verdade, que fica te limitando a sair da sua zona de conforto, a tomar uma ação, ou até mesmo que isso não seja um pensamento sabotador, né? Porque toda vez que você passa por alguma situação que você tem que iniciar, né, uma vida mais saudável, você já joga de cara essa desculpa, né? Eu não tenho tempo, minha rotina é muito corrida, minha rotina é só cheia de imprevistos, então por isso que eu não consigo ter uma alimentação mais saudável e mais ajustada com o meu objetivo, que ali, por exemplo, é a perda de peso, tá? Então, o que você tem que ficar atento aqui? Identificar isso. Porque é muito fácil de ser instalado, né, essas crenças aí no nosso pensamento. É muito fácil isso aí ficar fixado no nosso subconsciente e toda vez a gente nem para pensar se realmente aquilo é verdade, se aquilo ali realmente é o ponto principal ou não, né? Se tem algo interferindo mais a fundo ou não esse processo aí. Então, fazer essa autoanálise é muito importante. Começar a quebrar essa crença é muito importante. Porque se você ficar só dando ouvido a isso, você sempre vai ter essa desculpa pronta na ponta da língua para você dar para si mesmo para não estar realizando aquela atividade, tá? Então, o primeiro ponto aqui é identificar se isso que tá rolando aí, né? Quebrar essa crença que isso aí é um sabotador, tá? Que às vezes isso pode ter acontecido alguma vez e você começou a utilizar isso aí sempre como algo para justificar o fato de você estar falhando na parte da sua alimentação ou na parte do treino, por exemplo, ali, que são 2 pontos primordiais para esse processo de perda de peso, tá? Após fazer essa quebra, né, fazer essa análise que realmente está usando isso como desculpa, né, e não só essa, mas se tem mais desculpas também, aproveita e faz essa análise. Chegou o momento de quebrar essa crença, tá? Quebrar esse pensamento sabotador que vem aí rondeando você, que não tá deixando você se organizar e conseguir fazer uma conclusão daquilo que você tanto deseja, tá? E como que eu faço essa quebra dessa crença, Nutri? É você mudando hábitos, criando ali coisas novas na sua rotina para você começar a mudar isso aí. Porque toda vez que você vai lá, experimenta uma atitude nova, você começa a ensinar para o seu cérebro, ensinar aquilo ali que é possível e começa a quebrar, né? A você começar a associar que aquela crença de que, eu não tenho tempo, que aquilo ali não era verdade, não era 100% verdade. Tudo bem, sua rotina é apertada, mas isso aí não era um motivo forte o suficiente para você deixar de fazer o que precisava ser feito para ter resultado positivo aí nesse processo, tá? Então, só para ilustrar aqui, para vocês entenderem como que vai funcionar esse esquema aqui. Toda vez que acontece algo, você cria uma ação, né? Você toma alguma ação em relação a algo ali que aconteceu, você cria ali na sua mente uma justificativa. Ou seja, você tem que procurar um culpado, né? Você tem que procurar uma solução do porquê que aquilo aconteceu, tá? E muitas vezes a primeira solução que a gente toma, né? Não é a mais sensata, né? É algo que realmente a gente vai usar como desculpa, né? Pra como se fosse um consolo. Não, tá tudo bem, eu não consegui fazer isso porque realmente eu não tenho tempo, tá? Tudo bem, eu não consigo fazer aquilo outro porque realmente a minha rotina é muito corrida, cada dia eu tô num lugar, cada horário eu tô eu tô fazendo uma coisa, então não tenho hora certa pra nada, minha rotina é assim mesmo e tal. Então, para justificar esse fato de você às vezes não estar conseguindo ter uma alimentação saudável ou fazer atividade física, você cria essa crença aqui limitante, esse pensamento sabotador aqui. Então, toda vez que você vai fazer algo e não consegue, você fica associando essa crença. E o problema disso aqui é que com o passar do tempo, antes mesmo de você ter aquele problema, né, ter essa questão de estar um pouquinho atrasado, você já fica só usando ela como desculpa para não fazer. Então, às vezes, você nem estava tão apertado, às vezes era um dia que você estava nem tanto com a rotina tão corrida, mas de tão acostumado a usar essas crenças para justificar, você fica utilizando elas ali sem pensar. Então, a gente tem que quebrar essa crença, começar a mostrar, né, para o seu cérebro ali, mostrar para você que aquilo ali é simplesmente uma crença, que realmente tem o lado B da história, que dá para você driblar aquilo ali e mudar aquilo ali. Que deveria ter sido o primeiro pensamento, a primeira atitude que você deveria ter tomado
quando você teve ali essa primeira ação ali que teve essa dificuldade de atingir o seu objetivo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro ponto, eu sempre falo muito isso. Você tem que pegar, pessoal, pegar um caderno. Eu falo muito de escrever, e escrever é muito importante, porque quando a gente escreve, a gente lê, pensa e fixa mais aquilo ali na nossa mente. E afinal de contas, você só anota aquilo que é importante. E eu lembro que quando eu era pequena, na verdade até hoje, né? Eu ainda sou pequena também. Mas quando eu era criança, né? Eu sempre lembro da minha mãe tendo um papel assim, uma folha de caderno pregado na porta da geladeira com os iminhas lá. E nesse papel ela sempre anotava aquilo que... as contas que tinha que pagar, as coisas que eram importantes que ela não poderia esquecer. Então, por isso que eu sempre falo, pega um caderninho. Então, toda vez que vem assistir uma live da Nutri, pega um caderninho. Às vezes, se tiver uma palavra que eu falo aqui, uma frase que faz sentido pra você, anota aquilo ali, tá? Porque isso aí já começa a te ajudar a mudar o seu comportamento todo relacionado à alimentação, tá? Você tem mais ideias ali para que você consiga realmente ali chegar no seu corpo ideal, né? E perder esse peso aí de vez aí. Então, vamos lá. Então, pega um papel e lista todas as atividades, todas as tarefas que você tem que fazer. Essas tarefas podem ser tanto durante a semana, tá? Aí vai depender da rotina, individualidade, ou às vezes do dia. Então, vamos supor, amanhã. Quais as tarefas mais importantes que você tem que fazer amanhã e que não pode deixar de fazer? Então, vamos supor, amanhã eu tenho que trabalhar. A minha tarefa, por exemplo, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que trabalhar, eu tenho tantos pacientes para atender, tenho que fazer um estudo de um curso e eu tenho que gravar uns vídeos também, tá? Na parte da alimentação também é importante a gente pensar nisso. Afinal de contas, lembra, a gente só anota o que é importante. Então, na parte da alimentação, amanhã eu já tenho tudo mais ou menos organizado para mim comer. Já tenho o almoço pré-pronto ali, né? Só esquentar para mim fazer. Então, tá tudo tranquilo. Então, você tem que fazer essa reflexão ali. Se você for uma pessoa que tem um dia com muitas tarefas, você faz por dia. Se não for mais ao decorrer da semana, pode fazer semanal. Depois de listar todas as tarefas, o que você tem que fazer? Tem que organizar aquilo ali por ordem de prioridade. Qual coisa que está aí na sua lista que você não pode deixar de maneira nenhuma de fazer? Que você tem que fazer independente do que aconteça. Então, eu amanhã não posso de jeito nenhum de deixar de atender, de trabalhar. Eu não posso desmarcar os pacientes que eu tenho marcado, as pessoas que estão agendadas comigo. Eu não posso desmarcar elas. Essa é a primeira prioridade ali para mim. A segunda prioridade é fazer atividade física. Eu tenho que fazer atividade física, porque eu sei que se eu não fizer, depois eu vou começar a querer procrastinar, né? E cada um tem seus motivos aí, tá? Se fosse algo da alimentação, vamos supor, sei lá, fazer almoço, né? Então, tinha que fazer o almoço, porque se eu não fizesse o almoço, eu ia acabar comendo uma besteira ou comendo qualquer coisa que eu encontrasse ali no meu armário, tá? Então, você vai colocar de acordo com a sua rotina. Eu tô só dando exemplos da minha aqui. Beleza. Colocou em ordem de prioridade. Então, vamos lá. Na primeira item lá. O que nesse primeiro item, que é a sua prioridade da sua tarefa que você tem que fazer, por exemplo, amanhã, o que pode acontecer que pode dar errado essa tarefa? Que pode fazer com que você não execute ela. Então, no meu caso, pode acontecer de eu ficar, às vezes, sem internet, ou se eu adoecer, passar mal horrores, para mim não conseguir atender. Então, tem que ser uma coisa muito séria, tá? E o que eu posso fazer para amenizar esses riscos? Então, por exemplo, a internet, eu sempre deixo aqui no meu telefone, né, dados. Então, como eu vou ter atendimento online, sempre no meu telefone tem. Então, caso, por exemplo, o Wi-Fi caia, eu tenho aqui, tá? Bateria no telefone também. Então, sempre deixa dormindo, carregando, porque senão no outro dia eu não consigo fazer os atendimentos online, porque eu utilizo o telefone, tá? Então, você vai listar, pensar o que pode dar errado e colocar também uma solução para aquilo ali que pode dar errado, tá? Agora, no ponto da atividade física, né, que é o segundo item da minha lista lá, na atividade física. O que pode acontecer para que eu não faça essa atividade física? Se eu deixar para fazer no final da tarde,
Então, amanhã é a atividade física que eu faço só em casa, ou seja, só a bicicleta, não tem funcional nem nada. Se eu deixar para fazer ela à tarde, o que vai acontecer? Tem muita chance de eu não fazer. Por quê? Porque eu chego cansada, porque eu chego às vezes com preguiça mesmo, porque vai começar a vir pensamentos sabotadores ali, que eu tenho que descansar, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro e deixar para lá e tal. Isso é normal, isso acontece, tá? Pode acontecer do meu atendimento, do último atendimento, terminar muito tarde, fora do meu imprevisto, e isso faz com que eu chegue mais tarde ainda em casa, que eu vou chegar mais cansada, vai depois atrapalhar todos os meus esquemas ali. Então, o que eu faço para amenizar esse risco? Treino de manhã. Então, assim que eu acordo, eu vou lá e faço esse treino, tá? Se fosse preciso, levantaria às vezes até um pouquinho mais cedo, né, para conseguir fazer esse treino. Né? Às vezes fazer à tarde, porque à tarde é um horário que você para você é mais tranquilo. Então, para cada pessoa, né, cada um se conhece e vai conseguir determinar qual que é a melhor forma para conseguir executar aquela tarefa e amenizar os riscos ali, tá? E a mesma coisa na parte, por exemplo, da alimentação. Então, vamos supor, amanhã eu almoço no serviço e eu tenho que levar a marmita, né? Porque lá não me dão, por exemplo. Aí, que hora que você vai preparar essa marmita? Daí você tem que pensar, né? Se eu deixar pra preparar amanhã de manhã, às vezes eu fico murriando, não gosto de levantar cedo para preparar essa marmita, então eu acabo sempre deixando de preparar e como um lanche, por exemplo. Então, pra mim é melhor eu preparar ela à noite, preparar hoje, para que amanhã eu tenha essa marmita pronta, tá? Então, tem que fazer esses pensamentos aí. E pensar em todos os imprevistos que pode acontecer, não só, né, nessas tarefas, mas na sua rotina como um todo. Dá exemplo do que acontece aqui com a Nutri. Às vezes eu tô toda programada que eu vou fazer atendimento, vamos supor, meus atendimentos é só online, então eu vou ficar só em casa fazendo os atendimentos aqui, não vou pro escritório. Só que às vezes acontece um imprevisto que eu tenho que descer. Às vezes acontece alguma coisa que eu tenho que resolver no escritório, então eu tenho que descer pra lá. Aí se isso acontece logo de manhã, né, e eu não tenho nada planejado, minha rotina vai acontecer o que com ela? Minha alimentação vai ficar toda pelos ares. Então, a gente tem que ter ali um plano B, tanto na alimentação quanto em tudo ali, por os dias que acontecem esses imprevistos ali. Então, por exemplo, se amanhã vai ser um dia que eu vou ficar o tempo inteiro fora de casa, né, e às vezes foi imprevisto, foi de última hora, eu tenho que ter uma noção do que eu posso fazer. Então, por exemplo, às vezes ali ter uma carne mais ou menos pré-preparada para me ficar uma salada e misturar essa carne e levar para ser o meu almoço. Ou às vezes ter um local próximo do meu trabalho que eu consiga comer uma comida ali que seja mais equilibrada, para evitar que eu vá lá e coma lanche, coma simplesmente um pão com presunto, ou às vezes uma Coca-Cola com uma coxinha, tá? E acaba também que quando a gente tem... O que acontece na maioria das vezes? Quando a gente tem esses imprevistos na alimentação e a gente acaba indo lá e comendo algo que a gente não tinha planejado, que a gente às vezes no momento não queria. Então, por exemplo, troquei meu almoço pela coxinha refrigerante. Isso aí vai desencadear sérias ações ali, porque ali no fundo, no seu subconsciente, você fica chateado de ter feito aquela troca. Por quê? Porque você sabe que não era a melhor escolha. Então, quem está trilhando aí o processo do emagrecimento sabe muito bem o que comer ou não para ter os melhores resultados. Então, toda vez que você falha, entre aspas, você come algo ali que não estava planejado, por isso que eu falo da questão das refeições livres, de ter um consumo consciente, aprender a comer consciente, né? Aprender, às vezes, a planejar, ver se realmente é o momento que você quer comer aquilo ou não. Porque quando você come só por comer, ou porque a rotina estava desorganizada e acabou comendo aquilo, isso ali acaba te incomodando ali. Acaba levando a esse pensamento que, poxa, eu fracassei. Nossa, de novo eu fiz errado na alimentação. Nossa, não tem jeito pra mim. Aí nessa ação aí, o que acontece? Começa a aparecer pensamentos sabotadores e as crenças limitantes. Aí nessa ação que você começa a gerar desculpas, justificativas, pelo qual você não conseguiu cumprir aquela tarefa que você queria ter feito, tá? Então, planejar isso, pensar nisso é muito importante. Às vezes, se você é uma pessoa que fica o tempo inteiro na estrada,
ter opções mais fáceis de levar ali para consumir. Aí que a gente entra muito com suplementação. Então, às vezes, uma barra de cereal ali, proteica, whey protein, leite em pó, que são coisas fáceis de levar, uma bolachinha, um biscoitinho de arroz ali, frutas, então, por exemplo, frutas tipo maçã, às vezes banana, que são frutas, né, goiaba, que são frutas que dá para você transportar com mais tranquilidade, castanhas, coco, amendoim, que são coisas mais secas, que dá para você transportar ali, fica mais tranquilo. Só que o que acontece? Se você deixar pra, tô indo hoje, né, vou viajar hoje, né, vou andar de carro o dia inteiro, e deixar pra comprar no meio do caminho esses itens, né, muito provável que você não vai conseguir encontrar, né. Então tem que ter um planejamento antes. Se você já sabe que o que pode dar errado é esse fato de você ficar o dia inteiro na estrada dirigindo, às vezes seu trabalho é ficar dirigindo o dia inteiro, você tem que ter essas opções mais acessíveis, né, de acordo com o seu gosto, né, com a sua rotina ali, antes. Você tem que ter esses itens comprados antes. Inclusive, planejar quando e quanto comprar é importante. Porque, vamos supor, se você durante a semana é muito corrido, não tem tempo de fazer compra de verduras e às vezes é só no domingo que você consegue. Por exemplo, é o meu caso. Muitas vezes eu só consigo comprar verduras no domingo, tá? E no domingo à tarde, muitas vezes é no domingo à tarde que eu consigo fazer essa compra. Então, por exemplo, domingo à tarde eu não acho nada aqui aberto para comprar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir, às vezes, no shopping fazer a compra dessas verduras ali. Porque se eu não comprar, vai ficar a semana inteira sem. Porque a hora que chega na segunda, realmente eu não vou ter tempo. Não dá tempo para mim parar ali e fazer a compra, tá? Então, ter esses planejamentos, eles vão além do que simplesmente do que eu vou fazer amanhã. Mas até, inclusive, da sua semana ali. A quantidade, vamos supor, se você come 2 frutas por dia, comprar ali só 7, né, não vai dar. Você tem que comprar pelo menos ali as 14 frutas, né, pra você ter 2 frutas para cada dia ali, tá? Questões de vegetais, né, essas coisas da salada também, igual alface, é algo que eu já deixo higienizado, bem limpinho, deixo dentro da geladeira, então que a hora que chega o momento do almoço é só pegar umas 2 folhas, picotar no prato e consumir. Se eu tiver que levar a marmita, por exemplo, é só eu picotar, né, umas folhas de alface. Eu tenho peito de frango também desfiado, congelado, eu aqueço ele, misturo ali, eu levo numa vasilhinha separado, que dá pra me levar essa refeição, tá? Ou caso contrário, eu tenho que ter em mente algo que eu possa comer. Então vamos lá, em tal restaurante, assim, no caminho. Ou às vezes até levar suplementação, fazer às vezes um mingau de aveia, levar um whey protein com uma pasta de amendoim, dependendo ali da ocasião e do momento, tá? Pra ficar evitando de ter essas escapulidas e isso aí depois virar uma crença limitante, uma desculpa para você não fazer aquela ação depois, pra você sempre ser bloqueado. Por isso que vem esses casos, eu sei o que fazer, mas eu não consigo. Eu sei que eu deveria ser assim, mas eu não consigo. Porque tem essas crenças aí instaladas e temos que quebrar ela. E pra quebrar é começar mudando essas atitudes aí, do que você vem fazendo. Outra coisa que acontece é a questão de chega muito tarde em casa e às vezes não tem nada pré-preparado ali, nada planejado, organizado para sua rotina, para você consumir. Então você tende a ir buscar uma coisa mais fácil ali. Só que se você chegar e tá tudo bem, tem gente, isso aqui é muito importante. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam de jantar, às vezes perdeu o hábito. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que perdi muito o hábito da janta, porque eu tinha uma crença limitante instalada, que era a falta de tempo. Porque na minha casa da minha mãe, lá onde eu cresci, sempre teve almoço e janta. Inclusive, na janta, minha mãe fazia uns mexidos gostosos. Era muito gostoso. E eu não consigo fazer os mexidos igual minha mãe fazia. Ficava, nossa, não sei nem explicar. Ficava o feijãozinho inteirinho, aí põe uma salsinha, uma cebolinha colhida na horta na hora. Ficava uma delícia. Punha um ovo, ficava muito bom. Mas eu não sei fazer mexido. Aí quando eu comecei a estudar de noite, isso foi no ensino médio. Eu saía cedo, eu saía tipo 5 horas. E 5 horas não era o horário que eu tava com muita fome. E também eu tinha aquele pensamento que jantar é à noite. Porque desde criança eu sempre jantei à noite. Então a gente tem esses pensamentos, essas crenças. Comida, né, arroz, feijão, a gente come no almoço ou no jantar.
9 horas da manhã, 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, não é horário de comer isso. E isso é automático, porque é seu costume. Desde criança, às vezes, foi assim, que foi meu caso. Então, a hora que chegava às 5 horas, eu tinha essa primeira crença que eu não vou comer porque não tá de noite, isso não é horário de jantar, tá? E não comia e ficava o quê? Sem janta. Fui aprendendo a ficar sem janta ali, me reeducando novamente a ficar sem jantar. Só que aí, as escolhas que eu fazia não era muito legal, né? Que acabava ali comendo, às vezes, um sanduíche, né? Outras coisas assim. Quando era na época da escola, ainda tinha merenda, só que não era todo dia que eu comia, porque tinha um dia que eles faziam um macarrão, que pelo amor de Deus. Mas quando era outros tipos de preparação, eu até consumia e tal. E foi indo assim, né? Nem sempre jantando, fui perdendo o hábito de jantar. Aí chegou a época que eu fazia faculdade. Aí realmente parei total de jantar. E a crença que eu coloquei era crença de tempo, porque antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu já tinha aquele pensamento, nossa, eu vou ficar muito apertada, não vou ter tempo pra nada. Minha vida vai mudar, eu já comecei a pôr isso na minha mente, porque eu via as pessoas ao redor passando por isso. As pessoas ao redor comentavam, nossa, você vai ver a hora que você entrar na faculdade, você não vai ter tempo pra nada, nossa, é isso, é aquilo outro, é puxado. Então eu já fui com essa crença instalada que nem era a minha verdade ainda, eu nem tinha passado por aquela ação, para aquele momento, né? Foi outras pessoas, né, que foram instalando aquilo em mim. Aí comecei a fazer a faculdade, também saía muito cedo, né, porque eu não fazia na minha cidade, então eu tinha que pegar 2 ônibus para ir fazer a faculdade. E chegava muito tarde também, chegava 11 horas, né, chegava muito tarde. Então também de noite que eu não comia mesmo. Então às vezes ficava com fome. Olha que absurdo. Ficava com fome à noite. Mas chegava com sono, cansada. Então eu preferia dormir e dormir com fome do que comer alguma coisa. Do que ir lá pra cozinha e preparar alguma coisa, né? Porque tinha que pensar, tô cansada, tô sem tempo. Eu tenho que dormir, aproveitar meu sono. Porque se eu não durmo depois vai acontecer isso, eu vou ficar muito cansada. E isso foi só estragando a minha saúde, né? Eu não preciso nem comentar aqui pra vocês, né? Então eu tinha essa crença instalada que eu não tinha tempo. É muito corrido. Aí na época da faculdade eu trabalhava durante o dia todo e chegava em casa, eu tinha 40 minutos, 40, meia hora pra tomar um banho, tomar um café e descer pra pegar o ônibus pra faculdade, tá? E lá dentro da faculdade não tinha opções muito assim legais, né? Era muito fritura, era cachorro quente, né? Na minha época era muito isso que tinha. Era raro encontrar alguém vendendo um sanduíchezinho natural, algo assim mais leve, vamos dizer. Então eu não comia por causa dessa crença. Só que se eu tivesse parado ali e feito um pão com ovo, uma farofa, era algo rapidinho que dava pra me fazer. E digo além, eu não precisava nem fazer naquele momento. Eu podia tirar no horário do meu almoço, porque eu almoçava em casa. Então quando eu chegasse em casa pra almoçar, eu podia tirar uma marmitinha e levar isso pra comer ou na faculdade ou comer quando eu chegasse às 5 horas. Então aqui eu tinha 2 crenças. Eu tinha a crença que 5 horas não é horário de jantar. E a segunda crença que era a falta de tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho rotina. Então, por isso que é muito importante a gente se policiar e conhecer aquilo que está nos atrapalhando, que está nos sabotando. Porque na maioria das vezes, não é algo que é 100% verdade e que a hora que a gente colocar ali na nossa lista de prioridades, né? E fazer essa análise do que pode te sabotar e o que você pode fazer para evitar, você consegue fácil resolver aquilo. Só que você só vai deixando a crença instalando e chega um momento que você está bloqueado e não consegue tomar atitude. Então o que a gente tem que fazer aqui? É realmente começar quebrando, mudando esse hábito. Então o que eu tinha que ter feito? Não, vou fazer então essa marmitinha do almoço e comer. No primeiro dia às vezes ia ser complicado, mas quanto mais eu repetisse essa ação, eu ia desbloqueando essa crença que estava implantada em mim. Aí o que aconteceu? Plantou muito essa crença em mim. Aí na parte daí, tive essa dificuldade de alimentar, depois de jantar e tal. E teve aquele período que eu já comentei pra vocês. Ficava comendo muito sanduíche, muita pizza, muita batata frita. Isso eu já formada em nutrição. Então foi um momento do Deus nos acuda. Porque eu queria muito mudar, mas eu não conseguia, porque eu tinha essa crença muito instalada aqui. Tava muito viciada em comer essas coisas que eu achava gostosas, com cara de comida diferente, né? Tinha aquele tabu que é pensamento de dieta, que não poderia comer algo
assim, né, que tinha que ser alface, tinha que ser arroz, feijão, que aquilo ali, né, era extremamente proibido. Então, toda vez que eu comia, eu acabava reafirmando mais que eu não era capaz, e era uma frustração só, e fora a vergonha, né, porque eu era nutricionista e estava comendo aquilo ali toda noite, que sabia o que tinha que fazer, mas não conseguia pôr em prática, né. E eu tentava jantar, eu tentava comer comida mesmo, arroz, feijão, carne e tal. Só que eu não conseguia, não conseguia, ficava com aquele pensamento que tinha que ser essa minha refeição. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês? Presta atenção nisso. Não necessariamente porque é jantar que você tem que comer também arroz, feijão e salada. Não é porque é janta que você tem que comer isso. Você pode fazer uma outra refeição com cara de comida de besteira, entre aspas, com cara de comida que às vezes a gente julga como errado ali, para que você tenha mais prazer em se alimentar. Porque pensa pra você ver, uma pessoa igual eu, que fiquei muito tempo comendo muita besteira, não jantava. Então, quando eu comia alguma coisa à noite, ó, pra você ver, foi o quê? Só de faculdade foi 4 anos. Mais uns 3 do ensino médio. Então, aí, foi uma longa caminhada, não jantando e trocando a janta por besteira. Eu, de repente, do dia pra noite, começar a jantar, comer arroz e feijão, porque eu tinha crença que só podia ser isso na janta, era uma coisa mais complicada. Não era a coisa mais fácil ali que eu ia conseguir executar, porque eu tava com crenças instaladas e tava com esse hábito instalado. Então, eu tinha que quebrar essa crença e esse hábito. Então, uma forma legal era o quê? Eu fazer umas opções de jantar com cara de comida de besteira, né, entre aspas, de comida diferente, né, porque eu também tinha essa crença de dieta, eu tinha esse pensamento enraizado que existia o alimento proibido e o alimento permitido. Então, o que poderia ser ali? Poderia ser um pão com ovo, poderia ser uma crepioca, uma tapioca, que fica com uma cara, com um ar de comida diferente, tá? Igual um pão com ovo com ketchup ali, é uma coisa que dá uma cara diferente. Tem aqueles negócios aqueles discos, hoje em dia tem mais disso, na minha época eu não tinha esse conhecimento desse item. Aqueles Rap 10, sabe? Aqueles discos. Aquilo ali você faz e recheia, é algo rápido, prático. E se você recheia com carne, bota uma salada, você dá outra qualidade nutricional para aquele alimento. Então você consegue ali ter carboidrato, ter proteína e fibras e vegetais ali. Aí tem gente que fala, mas aquilo lá tem conservante, tem aditivos. Realmente tem. Mas e aí, a sua alimentação como um todo? Será que comer um Rapidez daquele todo dia e junto você conseguir consumir proteínas, saladas ali junto, né? Associar mais nutrição na sua refeição, é melhor fazer isso ou você continuar a ficar enchendo aí a cara de batata frita, de pizza, desses outros itens? Aí que vem a diferença. Por isso que eu falo, na nutrição não existe nada proibido, tá? Se for pra gente olhar tudo isso, pessoal, a gente tem que viver numa redoma de vidro, tá? E pra mim, é praticamente muito difícil eu conseguir viver numa redoma de vidro. Eu ter que criar eu mesma a minha galinha, plantar o milho pra dar pra minha galinha ali, colher o ovo, né? Pra mim isso é difícil. Eu mesma plantar, cultivar meu arroz, meu feijão, porque é assim que deveria ser. Aí existe uma grande diferença aqui, de você, todo dia à noite, consumir, por exemplo, um Rapidez que tem sim aditivos, do que você passar o dia inteiro consumindo só esses alimentos industrializados. Então, tomando refrigerante o dia inteiro, suco de caixinha o dia inteiro, doce, bala, existe essas diferenças aí, tá? Então é isso que às vezes não entra na mente das pessoas, né? E faz umas trocas que não fazem sentido ali, tá? Então às vezes o mingau de aveia com whey protein, o whey protein também tem aditivo, é industrializado também, tá? Seria ali, nutricionalmente, se a gente for olhar, seria melhor comer um prato de arroz, feijão, bastante salada, uma carne? Seria, né? Uma coisa menos industrializada. Mas se pra você, pra sua rotina, pro seu comportamento e pros hábitos que você tem instalados, talvez não vai ser uma coisa viável que você vá conseguir fazer, tá? Então tem que se autorrespeitar, tem que fazer esse autoconhecimento aí pra ver o que vai funcionar pra você ou não, tá? Porque não adianta pegar aquele desespero, correr,
tentar colocar muita coisa em prática, fazer tudo de uma vez, se aquilo não vai ser duradouro, se você não vai persistir com esses resultados ali depois. Se você vai fazer por um mês, vai até tudo bem perder peso com aquilo, mas e depois? Você não mudou seu comportamento e não mudou seu hábito. Comportamento e hábito, a gente muda aos poucos, tá? Então, depois que você já tá mais acostumado, mais preparado com essa ideia aí, né? Por exemplo, de comer esse rapidez com frango e uma salada, né? Depois você pode começar fazendo a janta, o consumo da janta. E às vezes você nem tá com tanta fome, assim, pra comer um arroz, um feijão. Às vezes você não gosta naquele momento, não é algo que você se sente bem comendo, tá? Igual tem dia aqui que eu até posto pra vocês. Tem dias que à tarde ou eu utilizo whey, ou às vezes como pão com ovo, ou às vezes eu vou lá e faço mingau de aveia, ou às vezes eu como frango ali, às vezes no meio da tarde, 3 horas da tarde eu vou lá e como frango. Bateu fome, era algo que tinha ali, comi numa boa, tá? Então, às vezes a gente tem muitas crenças, muitos sabotadores ali nesse processo. E driblar cada um é algo que leva tempo, tá? E que você vai... Uai, hein? Deu um pico da luz aqui, não deu? Que coisa estranha. E é algo que você vai ajustando aos poucos ali, tá? Então não tenha desespero. E às vezes a gente vê, né? Eu lembro que na minha época, principalmente pelo fato de eu ser nutricionista, eu me cobrava muito. Eu me frustrava muito com isso. Afinal de contas, eu sabia, né? E eu ficava um tempo inteiro pensando o que as pessoas ao meu redor iam achar de mim. Pra vocês terem noção, quando eu ia, às vezes a gente ia pedir algum lanche, alguma coisa, eu até pedia do telefone do meu esposo, e eu ficava pensando assim, nossa, se essa pessoa vê que eu sou nutricionista e eu tô pedindo um hambúrguer e tal, de tanto que eu tinha fixo, que realmente aquilo ali era algo super proibido. Quando essa parte da alimentação é tão preocupante às vezes, que o fato de você comer, vamos supor, uma batata frita, ou às vezes uma bolacha recheada, vamos pôr um alimento industrializado aqui também. O fato de você comer isso, você sente que você cometeu um erro absurdo. Que foi a mesma coisa, às vezes, você ter ido lá na esquina e dado tiro ali numa criança, matado uma criança, feito alguma coisa assim. Você se sente tão culpado, às vezes, daquilo, tão pra baixo daquilo, de ter feito aquilo, porque como se fosse uma coisa muito absurda. Como se fosse realmente um crime fazer aquilo. Mas por quê? Por causa de pensamentos de dietas, por causa do desespero de querer ter resultado muito rápido e não dar tempo ao tempo. Fica desesperado, preocupado para ter o resultado muito rápido. Começa a ter essa crença do que é permitido ou não. Porque quando você busca ali, né, às vezes um processo de emagrecimento, você sempre vai ver muitas coisas. Ah, faz tal coisa, retira o carboidrato, não toma leite mais, não faz isso, não faz aquilo outro e tal. Só que o que realmente precisa ser feito é essa mudança de comportamento e hábito. E é algo que leva tempo. Por isso que fica indo e voltando no processo de emagrecimento. Por isso que não emagrece, né, de vez, não chega no corpo ideal ali para sempre e se mantém nele ali, né? Então, por isso que eu falo, às vezes dieta só atrapalha. Então, eu gosto muito de utilizar, você fazer uma estratégia ali para acelerar ou não e fazer ela com independência. E identificar o que funciona melhor para você. Tem pessoas, como eu faço o atendimento, né? Tem pessoas que chegam pra mim e eu pergunto, né? Quando principalmente a primeira consulta, né? Pessoa que tem mais conhecimento sobre ela ali, da rotina dela. E eu sempre pergunto, como que você gostaria que fosse aqui? Você quer um planejamento alimentar com quantidade para você ficar contando colher, pesando, ou você gostaria de um plano aberto, com sugestões de combinações para você aprender a fazer e tal? Eu deixo essa liberdade ali para a pessoa, porque tem gente que só funciona, gosta de ter algo contado, cronometrado, tem gente que não, tá? Depende muito ali. Eu, por exemplo, não funciono com plano prescritivo, com quantidade ali e tal, ficar presa a um papel com o que eu tenho que fazer, que horas que eu tenho que fazer aquilo. Eu não funciono assim. Eu não sirvo pra isso aí, tá? Eu acho que foi de tanto ficar traumatizada de tentar fazer e não dar conta. Por quê? Eu queria impor ali um plano alimentar, itens com horário e quantidade certa para comer pra mim, mas eu esquecia que o principal tinha que ser trabalhado, que era meu comportamento e meus hábitos ali. Tá? E tem muita coisa que influencia nisso para que eu consiga realmente ter resultado nesse processo, para realmente perder peso ali de vez.
Então, temos que ter essas atenções aqui. Então, recapitulando aqui que a Nutri falou para vocês, a rotina, ela é um ponto muito importante. Se organizar a sua rotina é um ponto muito importante de quem deseja ser saudável, principalmente também emagrecer, tá? Porque a partir do momento que você tem ali uma lista do que é prioridade para você e do que não é, o que você tem que fazer e pensa tudo que pode dar errado sobre cada situação ali, fica muito mais fácil de você ter constância. E a constância é aquilo que vai fazer com que a gente seja feliz para sempre no processo, né? Porque a hora que você aprende o caminho, não tem volta. A hora que você aprende o caminho, aprende a fazer as coisas, aprende a se autoconhecer, a lidar, a fazer as combinações certas dos alimentos, né? A fazer essa conexão, saber a hora certa que tá com fome de comer ou não. Aprendeu, acabou. Você não desaprende mais aquilo, tá? Então tem que fazer essa percepção aí. Entender que cada pessoa tem uma rotina diferente, ver se nesse fato aí da sua rotina, de você não estar cumprindo o que precisa nela, de você não estar colocando em prática aquelas ações que você sabe que é importante para o seu resultado, ver se isso não vem associado de uma crença limitante ou de um pensamento sabotador ali. Que toda vez quando você vai fazer, e antes mesmo de dar errado, você já vem com esse pensamento, esse aqui é por isso que eu não faço, vem com essas desculpas para justificar as suas falhas ali nesse processo, tá? Então, a melhor forma de quebrar essa crença é começar criando novos hábitos, mudando realmente ali, fazendo coisas que você não tá fazendo. Então, se você chega de noite para comer, cansado ali do serviço, e todo dia tem um comportamento de pedir um lanche, ou às vezes dorme com fome, como a Nutri já fez, né, algumas vezes na época da faculdade, você tem que mudar esse comportamento. Por que que você não pode ir lá, por exemplo, na cozinha, às vezes amassar uma banana com uma pasta de amendoim e comer, ou às vezes com leite em pó e comer, ou às vezes fritar um ovo e comer, ou às vezes pegar o restinho ali do almoço e fazer, entendeu? Fazer um mexido ali, tá? Então, identificar esses pontos é muito importante para você ter maior resultado aí nesse processo, ok? Então, faça esse trabalho aí de observar o que tá dando errado ou não, o que pode dar errado ou não, identificar quais pensamentos cercam a sua mente antes de executar aquela ação, para você começar a criar estratégias para driblar eles ali, tá bom? Porque isso é uma coisa que vai fazendo cada dia um pouquinho, cada dia mudando uma coisa. Não queira abraçar tudo também. Vamos supor, se tem muita coisa desajustada para organizar, vai organizando aos pouquinhos ali. Outro detalhe também aqui, alguma coisa que acontece muito de imprevisto. Às vezes no final de semana, muita gente, porque isso chega muito para mim no consulta. Muitas pessoas chegam no final de semana e não comem às vezes salada, não come frutas, né, não bebe água, né? E quando eu vou questionar mais por que isso está acontecendo, aí a pessoa fala, porque eu vou para casa de fulano, né, a gente vai fazer churrasco e lá ninguém faz, ninguém come salada e tal. Tá, mas aí o que você pode fazer para reverter isso? Para não ficar, porque pensa para vocês verem, tivemos um feriadão prolongado. Se você tivesse ido para um sítio e ninguém tivesse levado fruta nem salada, você ia ficar ali sexta, sábado, domingo e segunda sem comer? 4 dias é muita coisa, né? Mais ali que pensa, né? A semana ali, né? Então, o que você poderia ter feito? Você mesmo preparar o seu e levar. Não necessariamente, às vezes, ali, fazer a salada em si, mas poderia fazer um suco verde, levar uma frutinha para você consumir ali, tá? Eu vou almoçar na casa de alguém, lá não faz salada, não faz do jeito que eu gosto, faz com muita gordura e tal. Come antes ou come depois, na hora que chegar em casa. Não necessariamente porque é salada que você tem que comer só no almoço ali. É uma combinação legal? Para reduzir índice glicêmico, para ter fibras, mais nutrientes. É um horário ali, normalmente o horário do almoço é o horário que a gente tá com o metabolismo mais ativo para fazer digestão, por causa do ciclo circadiano. Mas não necessariamente tem que consumir só no horário do almoço, né? Por isso que tem ali o suco verde que você pode fazer. Pode, que tem? 3 horas da tarde, bater um prato de alface com tomate, cenoura, por exemplo. Pode ser comido, não tem hora para comer. E essa é uma conexão muito importante que a gente faz com o nosso corpo. Identificar quando estamos com fome ou não, porque a gente começa a quebrar esses tabus que tem que comer só em tal hora e tal coisa assim, tá? Então tenha atenção com isso também. Analise tudo ali.
Não deixa o final de semana só porque você almoça na casa de outra pessoa ou porque é dia de churrasco, que ele é um dia que você não vai poder comer fruta, não vai poder beber água e tal. Leva a garrafinha de água pro seu final de semana também, põe um despertador ali, né? Se policie nisso, vê o que tá faltando e inclua. Antes mesmo de ficar tirando, né? Antes de você parar de sair no final de semana, porque às vezes você extrapola e faz, entre aspas, errado a sua alimentação, comece a incluir as coisas ali, água, fruta, tá? Porque automaticamente, quando você vai incluindo essas coisas, aquilo que você faz, entre aspas aqui, tá? De errado, vai perdendo lugar. E eu falo sempre entre aspas, porque não existe o que é errado ali. Existe algo que se você ficar com constância, por exemplo, se todo dia você ficar comendo só batata frita, lógico que isso aí vai ter um resultado negativo pro seu processo de emagrecimento e de vida saudável no final do mês, tá? É lógico que vai. Mas você pode consumir aquilo ali, desde que seja de maneira consciente, não seja ali compulsiva, descontroladamente, tá bom? Então, pessoal, era esse o assunto de hoje aqui, que eu queria deixar aqui um pouquinho pra vocês, né? Essas diquinhas aqui pra vocês organizarem a rotina, tá? Coloque em prática mesmo, tenta organizar. Saiba que no primeiro dia, às vezes pode ser sucesso, às vezes no segundo não, no terceiro, às vezes volta a ser sucesso. E é assim mesmo, tá tudo bem, tá? Somos seres humanos, não é sempre que vamos ser perfeitos em tudo que a gente faz. E afinal de contas, é na prática, é no campo de batalha que você vê se o bicho pega ou não, tá? Uma coisa é você pensar, né? Ai, a guerra eu acho que é assim. Mas outra coisa é você tá lá no campo de batalha, é totalmente diferente. Ocorre imprevistos. E por isso que é tão legal a gente viver cada dia ali. Porque hoje acontece às vezes uma coisa que você não estava preparado. Mas isso serve de aprendizado para que você, no próximo dia, você esteja mais preparado para superar, né? Para enfrentar aquela situação, tá bom? Então, beijinho para todos vocês. Espero que tenham gostado desse assunto. E provavelmente amanhã teremos mais live aqui, tá bom? Tchau, pessoal. Tchauzinho e obrigado a todos que ficaram aqui assistindo. Tanto o pessoal aqui no Instagram quanto no Facebook. Até mais. Tchau!